10 para meia-noite. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela, nem que seja com os olhos, né? Salvei você agora. É uma alegria estar aqui na DV, aqui no Recreio, conhecendo alguns irmãos, revendo outros. Quero cumprimentar aqui o pastor Davi Leal. Só ouvi falar e agora estou conhecendo. Eu achei que era um velhinho, né? E tanto é que eu vim com um paletó xadrez, né? Aí eu cheguei, ele também está de paletó xadrez, né? Já deu, o espírito bateu, né? A pastora Carol, é um prazer conhecê-la. Pastor Bruno, esteve comigo ali até agora, a gente num bate-papo muito bom. E a pastora Elaine, é a esposa do pastor, né? Deus abençoe todos vocês. Alegria rever aqui o Eli. Cadê o Eli? Foi arrebatado? Eli? Ah, o Eli está ali. É que a última vez que eu vi o Eli, ele parecia uma catedral do Espírito Santo, né? E agora ele está igual um templo do Espírito Santo, né? Recebeu a benção aí, Eli, né? Deus te abençoe, viu? E agradecer aqui de coração, pastor Silas Malafaia, pelo carinho de ter me dado essa oportunidade. Eu estava contando para o pastor Davi ali que todas as vezes que eu abro meu WhatsApp e tem um áudio do pastor Silas, me dá desarranjo. Porque não é você, né? Fala, Jesus, o que é que eu fiz de errado dessa vez, né? Porque ele me acompanha a minha trajetória política, e de vez em quando ele dá uns puxão de orelha. Aí quando eu abri o áudio e era ele me convidando para estar aqui nessas conferências, eu fiquei muito feliz. Aí depois me disseram que eu ia estar aqui no Recreio, fiquei 2 vezes mais feliz ainda. E eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração nessa noite. Vamos estar em pé para lermos um texto da Bíblia Sagrada. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 4. E o versículo é o de número 17. Deus está aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 17. Está escrito assim: E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez para que esse versículo entre no seu coração. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus fora tomada. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E como nós já quebramos vários protocolos aqui, vamos quebrar mais um. Você consegue pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado e apertar a mão dela com carinho até ela falar aleluia? Eu costumo dizer que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem do recreio. Porque se não sumirem daqui, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz:
Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, meu tangedor. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos e por um tempo ele trabalhou com o pastor Benny Hinn. E aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. Aí o irmão ali atrás falou amém. Amém, não. Vamos ter uma conversa séria depois, né? Roberto, mude a música aí para mim, filho. E o som um pouquinho mais baixinho, que o som ali para a igreja está bem alto do seu teclado, tá? Queridos, estamos aqui numa conferência, e essa conferência precisa mudar a nossa história. E eu acredito em atos proféticos, principalmente quando eles vêm através da pregação da palavra. E como a proposta da conferência é nós rompermos, e já foi dado aqui para vocês em todas as ADVECs, o significado da palavra romper, e esta palavra ela está sempre atrelada a um esforço anormal, porque não se rompe aquilo que é fácil. Precisamos às vezes tomar algumas atitudes na vida. Nós vamos aqui hoje caminhar pelo tapete da revelação divina, através de uma história que todas as vezes que eu vou contá-la, eu confesso a vocês, a princípio eu fico desconcertado, mas depois a graça do Senhor vem e o Senhor equilibra tudo, que é a história do livro do profeta Samuel. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que o profeta Samuel, de longe, foi um homem normal. Ele nasceu num período de dificuldade, numa época em que a igreja do Velho Testamento, se é que podemos chamar igreja do Velho Testamento, porque a palavra igreja, ela vem de um verbo grego, eclésia, ou eclesia, né? Chamados para fora. Mas eu vejo no Israel do Velho Testamento um modelo da igreja do Antigo Testamento. E esta igreja era pastoreada por um sacerdote que infelizmente no seu tempo, embora já fosse bastante velho, e não era a idade que dava a ele a falta de liderança, mas sim a abertura, o espaço que ele havia dado, as concessões que ele havia aberto para os erros, e principalmente por não repreender os seus dois filhos, Ofni e Finéias, trouxeram sobre Israel grandes provas e, por que não dizer, até maldições. É nesse período que Deus vai levantar um jovem, um menino, cujo nome é Samuel. E esse Samuel nasce num tempo, como eu disse, de dificuldade. Ele vai nascer de uma mulher estéril. Ele vai ser criado dentro da igreja. E quando eu digo dentro da igreja, isso não é uma metáfora e não é forçar aqui uma palavra. Literalmente, ele foi criado dentro de um santuário. Tanto que quando Deus o chama, e aquela velha história que nós sempre ouvimos, e Deus chamou o menino, e o sacerdote ali disse: há de ser que quando o Senhor te chamar, responda, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel dormia dentro do santuário, literalmente. E a Bíblia vai nos dizer que nos dias de Samuel, as visões já não existiam mais. E a pregação da palavra do Senhor era muito rara. E por isso precisou Deus fazer um esforço hercúleo e fazer nascer um menino. Israel tinha já centenas de meninos, mas parece que todos os meninos que nasceram naquele tempo já estavam contaminados com a frieza, com a falta de pureza, com a falta de visão do que era o reino de Israel. Então Deus tem que levantar de uma mulher estéril, fazer com que a sua semente germine. O menino desmamado é entregue no altar do Senhor e ele é criado dentro da igreja. E mesmo depois de estar dentro da igreja, desde o seu nascimento até a sua adolescência, a Bíblia vai nos dizer que nos dias de Samuel, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. E pior, a Bíblia vai nos dizer que o menino não conhecia o Senhor. E aqui fica uma pergunta: como é que alguém criado no santuário, que assiste os rituais do santuário, que fica do lado do sumo sacerdote, que acompanha os ritos de sacrifícios, as orações, não conhece a Deus? Então Samuel nasceu em um tempo difícil, e por isso eu costumo dizer que trabalhar uma pregação dentro deste texto aqui não é nada fácil, mas é muito importante, porque como um pregador que viajou o mundo e ainda viaja, eu prego desde os 13 anos, hoje tenho 49 anos de idade, já preguei no Brasil em mais de 4.000 municípios e pelo mundo quase 100 nações. E o que não me falta é experiência com púlpito e principalmente com a igreja. E nesses últimos dias
eu tenho tido muita dificuldade, porque, confesso aos irmãos, parece que eu não tenho pregado para uma igreja mais viva, mas para homens e mulheres que ficariam muito bem se trabalhassem naquele seriado chamado The Walking Dead. Parece que andamos pregando para zumbis, homens e mulheres que têm aparência de quem está vivo, mas já morreu há muito tempo. E se precisamos romper alguma coisa na nossa vida hoje, é essa. Precisamos voltar lá atrás, olhar o que nós perdemos e recuperar muito rápido, porque a geração que vem por aí, ela não pode se perder, e se ela se perder, a culpa será nossa, porque eu estou pregando para homens e mulheres aqui que já viram a glória de Deus, que já ouviram as profecias do Senhor. Você pode não acreditar, mas esse irmão aí que está usando um perfume importado, que agora fala além da língua portuguesa, ainda diz how are you? Mas só por ser carioca, se você puxar a língua dele, ele vai dizer: tudo começou numa dessas campanhas de oração aqui no Rio de Janeiro, ou lá no morro, ou aqui embaixo, na casa da irmã fulana de tal, daquela profetisa que só tinha 2 dentes na boca, lembra? Era o zagueiro e o atacante. Mas quando ela colocava o joelhinho dela no chão, o céu desabava sobre aquele ambiente. Então todos nós podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos e devemos ser uma igreja moderna, mas não podemos ser uma igreja mundana. E como carregamos a marca da Assembleia de Deus, não há culto assembleiano sem línguas estranhas, sem profecia, sem renovo, sem graça, sem glória. Pastor, se o senhor for entrar por esse caminho, eu vou embora. A porta da rua é serventia da casa. Já que você veio, sabia que era eu que ia pregar, então vem comigo, porque eu creio que Deus nessa noite pode trazer um avivamento poderosíssimo aqui. Amém? O pastor Davi me deu liberdade para pregar aqui, então vamos lá. Roberto, mude a música de novo. Aqui no capítulo 4, nós estamos diante de uma guerra, diante de uma batalha. E essa batalha parecia estar ganha, porque antes de acontecer qualquer batalha, as cidades cercadas pelas suas altas muralhas dependiam de um atalaia, que no alto da muralha ficava com uma espécie de luneta telescópica nos olhos, e aqui do seu lado direito ou do seu lado esquerdo pendurado 3 tipos de trombeta ou buzina. Dependendo do que ele olhava e via através daquela luneta, ele pegava uma trombeta e tocava, ou uma trombeta de festa, ou um sonido de guerra, ou um sonido de derrota. Israel sempre esperava que as trombetas fossem tocadas apenas como sonido de festa ou como sonido de vitória. A trombeta da derrota tinha que ficar lá empoeirada, porque era assim que Israel sempre esperava. Mas nesses dias, por falta da palavra do Senhor, por falta das visões, por falta do conhecimento de Deus, Deus entregou Israel nas mãos de um inimigo antigo. Um inimigo que Israel era acostumado a debater com eles, a brigar com eles. Ora vencia um, ora vencia o outro. E lá estão de novo, bem aqui no centro desta palavra, os filisteus. Diga comigo, filisteus. São esses filisteus que vão vir agora para uma peleja. Há um tempo de paz, não há nada de guerra, ninguém provocou ninguém. Mas de repente, de longe, o atalaia percebe uma movimentação, e ele pega aqui a sua luneta, e quando ele olha, ele vê a bandeira de Dagon, porque Dagon era o deus dos filisteus. Meio homem, meio peixe, meia mulher, meio peixe. E lá estava os filisteus provocando Israel para uma guerra. E então o atalaia é obrigado a tocar uma buzina, e ele toca a buzina de guerra. Israel então se levanta, observam, chamam o atalaia. Quantas pessoas você acha que tem? O atalaia diz: pelo que eu enxerguei, 30 mil homens, ou melhor, 30 mil homens, 10 mil homens, melhor dizendo, 10 mil soldados filisteus vindo contra Israel. O capitão da guarda de Israel disse: 10 mil é fácil, peguemos 30 mil homens de Israel para a guerra e coloquemos no campo de batalha. 30 contra 10, 3 por 1, a batalha está no papo. Israel acreditava mesmo naqueles dias que a força da sua vitória estava na habilidade dos seus soldados. O Israel daqueles dias esqueceu que o seu maior soldado não caminhava na terra, ficava sentado num alto e sublime trono. Não foi uma nem duas, mas inúmeras vezes que o Deus deles disse: minha é a peleja, nesta batalha não tereis que pelejar, eu pelejo por vocês.
Não foi uma nem duas vezes que o Senhor mandou o seu próprio general para a batalha, para guiar o povo para uma vitória. Então Israel acreditou que a força deles estava no número. Esperavam que o avivamento estivesse na quantidade, quando na verdade nenhum avivamento está em quantidade. O verdadeiro avivamento está na qualidade. Isso aqui é muito sério, vou falar de novo. Avivamento não está em quantidade, está em qualidade. Se avivamento estivesse em quantidade, a cada marcha para Jesus em São Paulo, o Brasil virava do avesso. 3 milhões de crentes marchando. William Bonner parando no Jornal Nacional e ainda a contragosto sendo obrigado a falar: crentes marcham pela rua de São Paulo com 3 milhões de pessoas dizendo que Jesus é o Senhor. Só que do que adianta colocarmos 3 milhões de pessoas marchando para a rua, sendo que no final da prédica do Dr. William Bonner não há a seguinte frase: 3 milhões de pessoas marchando para Jesus, vírgula, um paralítico andou. Entenderam aí ou não? 3 milhões marchando, cantando e dançando, vírgula, e um cego enxergou. 3 milhões marchando e 10 prostitutas se converteram e abandonaram o crime. Mas não há. Então avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Napoleão Bonaparte disse uma vez: me dê 100 homens de guerra e eu ganho o mundo para a França. Homens de guerra, homens de coragem, homens que tenham habilidade. E eu digo aqui nessa noite no recreio: me dê aqui dentro da DEVEC Recreio 10 crentes possuídos pelo Espírito Santo, e a gente vira o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Imaginou se o Brasil tivesse mais 10 Malafaias? Pegou aí ou não? Já pensou se nós tivéssemos mais alguns guerreiros? Nós colocaríamos o diabo para correr desse país. Então avivamento não está em quantidade, avivamento está na qualidade. E eu já poderia aqui começar a mexer com a sua cabeça e perguntar: como está a qualidade da sua fé? Você é um desses crentes que só entra na igreja? Você é um daqueles que, além de entrar na igreja, consegue entrar no culto? Eu vou mexer com a sua cabeça aqui hoje, vou falar de novo. Você é um daqueles crentes que só entra na igreja, ou você consegue entrar no culto? Porque entrar na igreja qualquer um entra. Dia desse eu estava pregando no Paraná, o Roberto é testemunha disso. No meio do corredor assim tinha um cachorro deitado me olhando. E como lá no sul o pessoal é mais equilibrado, né? Foi difícil para ver o povo dar aquele glória a Deus. Mas quando o povo deu um glória a Deus lá atrás, porque geralmente o glória vem lá do fundão, né? Quando deu um glória a Deus, a igreja inteira olhou para trás. O cachorro não olhou também? Estou falando diante de Deus. Aí eu falei: Jesus, parece que está funcionando. Soltei uma mensagem pimenta, né? Pequenininha e quente, só para ver se fazia efeito. Do outro lado alguém deu glória a Deus, a igreja olhou para o outro lado e o cachorro olhou também. Eu falei: esse cachorro congrega aqui. Daqui a pouco o fogo desceu e o povo danou a gritar glória a Deus. O cachorro não se empolgou, pastor? O diácono do meu lado falou: eita, que o cachorro ficou crente. E eu estava com raiva, falei: não está crente não. E ele, ao invés de ficar quieto, me peitou: está crente sim. Eu disse: não está. E ele: o senhor não ouviu o cachorro da glória a Deus? Eu disse: eu ouvi ele latir. E eu interpretei. Aí eu tive que explicar para aquele irmão que cachorro não deu glória a Deus e nunca vai dar. Animais irracionais não dão glória a Deus. Pastor, o senhor não conhece o meu papagaio. O seu eu não conheço, mas eu conheço de um irmão que mandou para mim o papagaio pregando uma pregação minha, imitando a minha língua estranha. Aí o irmão escreveu assim: viu, meu papagaio está cheio do Espírito Santo. Eu falei para ele: bonitinho, mas não cometa uma heresia. O seu papagaio não deu glória a Deus. Mas o senhor não escutou? Eu disse: eu escutei ele falar, não dá. Porque o espírito, a alma dele, porque animal não tem espírito, é apenas alma vivente, leva ele a agir por instinto. E o instinto dele é ouvir, decorar e falar. Mas ele não sabe o que está falando. A única raça que pode dar glória a Deus de verdade está aqui na minha frente. É sério, só essa raça. E por que nós damos glória a Deus? Porque parte de nós veio da terra, a outra parte de nós veio do céu. É Salomão quem vai sintetizar isso dizendo: quando o homem morre, o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus.
Por que damos glória a Deus? Não damos porque queremos, damos porque precisamos dar. Em algum momento do culto, o Espírito Santo se move dentro do crente, e o crente pentecostal não se faz de rogado. Ele não faz jejum de adoração. Ele ergue a mão para cima, ele bate o pé no chão e ele grita até o diabo sair correndo. Pelo menos foi assim que eu aprendi desde a minha infância. Então entrar na igreja, qualquer um entra. Eu quero ver entrar no culto. Aliás, fizeram até uma piada. Por que é que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Estou falando isso porque tem muitos crentes nesse tempo moderno que acham que estar dentro da igreja já é o ó. E acha que o pastor tem que fazer tudo o que ele quer porque ele veio à igreja. Pastor, pega leve. Não pego leve. Deixa eu te dizer uma coisa. Não basta entrar na igreja. Eu quero ver você entrar no culto. E só tem uma maneira de entrar no culto. Paulo ensinando aos coríntios, ele diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, pregação da palavra, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Os milagres acontecem nas regiões celestiais. É possível isso? É claro que é. Basta você entender que você não está na casa da mãe Joana, e que aqui não é um teatro, e que aqui não é um cinema, onde você tem direito de escolher o filme que quer assistir. Aqui não, aqui é um quartel-general. Você entra aqui saindo de um campo de batalha, ferido, machucado, e aí um soldado com a patente mais alta, que já passou por onde você passou, vai te dar ensinamentos de como você vai voltar para o campo de batalha, vai agarrar o diabo pelo chifre e vai esfregar o focinho dele no chão. Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados da maldade que habitam nas regiões do ar. Tem alguém que acredita nessas loucuras aqui? Israel acreditava que a vitória deles estava em números, e mandaram 30 mil soldados judeus brigarem contra 10 mil soldados filisteus. Resultado? No meio da batalha começaram a contar os mortos. Mais da metade do exército de Israel já estava no chão, e o exército filisteu estavam de pé. Alguém levantou uma bandeira branca e pediu uma trégua para cuidarem dos feridos, porque havia esse tipo de responsabilidade quando saíam para um campo de batalha. Os soldados começaram a contar o número de mortos entre os judeus e discerniram que estava alguma coisa errada, porque eles tinham 30 contra 10, e os 10 estavam engolindo os 30. Alguém voltou lá em Israel, voltaram em Jerusalém, contaram a história: estamos perdendo a batalha. E quem é que aparece para se mostrar como salvador da pátria? Os dois sacerdotes, Ofni e Finéias. Eles entram dentro do santo dos santos, pegam a arca da aliança. Diga comigo, a arca da aliança. Pegam aquela arca e levam para o campo de batalha. Esses meninos não sabiam o que era aquela arca. Talvez o pai sabia, o avô soube, o bisavô sabia mais ainda, mas aqueles meninos não sabiam o que era aquela arca. Para eles era apenas um amuleto da sorte. Para eles era apenas uma espécie de arma secreta, porque eles cresceram ouvindo histórias de que quando os sacerdotes estavam com aquela arca no ombro, o rio Jordão se abria, as batalhas eram ganhas, Jericó afundou no chão, tudo porque a arca ia à frente. Para eles era apenas um amuleto sagrado. Eles não tinham conhecimento do que era aquela arca. E a Bíblia diz que quando eles saíram de Jerusalém, começaram a subir a montanha, o sol estava quente. Quando o sol bateu na arca, o brilho do ouro, porque ela era toda pintada de ouro, quando o brilho bateu nos olhos dos soldados que estavam ali cuidando dos feridos, eles começaram a gritar. A Bíblia diz que eles fizeram tanto barulho que por um momento os inimigos, os filisteus, gritaram: parece que os deuses desceram no arraial dos judeus. Era para os filisteus terem fugido. Em qualquer outra batalha eles teriam fugido, mas não nessa, porque nessa era apenas aparência. E mesmo tendo a aparência de que os deuses haviam descido lá no arraial dos judeus, os filisteus partiram para a guerra. Resultado: terminaram de matar todos os soldados menos um. De 30 mil homens sobrou um. Sobrou quantos, igreja? Nem os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, que levaram a arca para o meio da batalha, sobreviveram. Pior, depois de matarem 29.999 soldados e 2 sacerdotes, eles roubaram a arca da aliança e levaram a arca da aliança embora.
e pegaram aquele único soldadinho que sobrou. Olha, o inimigo é tão astuto que pegaram um soldado da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel e a tribo mais jovem de Israel. Fizeram de propósito. Viram que aquele moço era da tribo da tribo que era desprezada, o soldadinho mais novo. Deixaram ele vivo, porém esquartejado, e mandaram ele de volta. E disseram para ele: volte ao seu povo e diga o que aconteceu. O atalaia, o mesmo que tocou a trombeta da guerra, está lá no alto da muralha. Aqui embaixo, dentro da cidade, tem uma festa preparada. As mães, os pais, as esposas e os filhos estão esperando os seus parentes voltarem do campo de batalha. Era 30.000 contra 10, era para ter vencido aquilo. Até que o atalaia olha através da sua luneta, e dos 30.000 que saíram para a peleja, volta apenas um. E o atalaia é obrigado a pegar aquela trombeta empoeirada, a trombeta da derrota, e tocá-la. E quando ele toca, a festa perde o sentido. Os comes e bebes preparados não desce, fica tudo quadrado. Ao abrir os portões da cidade, entra um único soldado, um jovem da tribo de Benjamim, se arrastando. Ele vai abrindo espaço entre as pessoas. O que era para ser festa se tornou um velório. As pessoas vão abrindo espaço e dão para ele um lugar para que ele possa sentar. Alguém traz água para ele. Ele está sentado e alguém vem trazendo o sacerdote Eli. Coloca uma cadeira, porque o sacerdote já estava velho. E o sacerdote pergunta: o que aconteceu na batalha? E o rapaz recita o versículo que eu li: houve grande morticínio entre o povo. Ofni e Finéias, teus filhos, morreram, e a arca de Deus foi roubada. A Bíblia diz que o sacerdote Eli sofreu um mal súbito, uma emoção tão grande, um susto, que ele caiu para trás. O peso do corpo veio sobre o pescoço e ele quebrou o pescoço e morreu. Alguém saiu dali para falar com a esposa de Finéias, um dos sacerdotes, porque ela estava grávida. Quando alguém chegou de súbito, disse: o seu marido morreu. Ela entrou em trabalho de parto e nasceu um menino. O que seria em outro tempo a maior alegria de um judeu, dar à luz a um menino, porque todos esperavam que o menino hebreu fosse o Messias, fosse aquele declarado, fosse a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O que era para ser motivo de gozo se tornou motivo de tristeza. E a parteira ainda insiste com a mulher que deu à luz: coloque o nome no seu filho que adore a Deus. E a mulher diz: não, o nome do meu filho será outro, e será lembrado para sempre. O nome do meu filho será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. 70 anos sem a arca, 70 anos sem aquele objeto sagrado, 70 anos sem aquela caixinha de madeira de acácia pintada de ouro, que os soldados que levaram para a batalha não sabiam o que era, talvez não sabiam nem o que tinha dentro dela. E lá dentro daquela arca estava um vaso de ouro com maná, aquele pão que eles comeram no deserto. Dentro daquela arca estavam as tábuas da lei, escritas pelo dedo do próprio Deus. Dentro daquela arca estava a vara de Arão que havia florescido. Em cima daquela arca estava um propiciatório, uma tampa de ouro maciço, com 2 querubins que olhavam para baixo, cujas asas tocavam uma a outra e se tornava um trono onde Deus se assentava. E uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e untava as 4 pontas da arca com o sangue de um cordeiro puro, Deus saía da sua nuvem chamada Shekinah e sentava nas asas daquele querubim. Não foi embora um amuleto, foi embora a presença do próprio Deus. É nos dias de Samuel que Israel vai oprimir Samuel, ao ponto de Samuel subir numa montanha para falar com Deus, e ele vai enrolando porque ele não sabe como começar o diálogo. E Deus diz: eu sei o que você veio fazer aqui, o povo não me quer mais como rei, e se o povo não me quer, eu vou embora. Eles querem um rei que eles possam olhar, tocar nele, querem um rei que eles possam dizer onde mora, para que eles possam
reclamar e ele responder: se é um rei homem que eles querem, eu darei a eles esse rei homem. Mas não existe um reino com dois reis. Se o homem vai governar, eu vou embora. E como foi que Deus foi embora? Arrastando a arca, porque a arca representava a presença de Deus no meio daquele povo. Aquele vaso de ouro vai apontar para nós, para a igreja neotestamentária, como os dons do Espírito Santo. Dentro daquela arca estava a vara de Arão que havia florescido. Uma árvore fala de frutos, os frutos do Espírito Santo. Dentro daquela arca estavam as tábuas da lei, os mandamentos, os dogmas, aquilo que a igreja não pode abrir mão jamais. Infelizmente, nesse tempo presente, essa nossa geração mais nova, ela tende a olhar tudo e dizer: não é bem assim, aí não está escrito, não é isso que quer dizer. Perdemos completamente às vezes o senso do que é certo, do que é errado. Criamos uma nova forma de cultuar, se é que podemos chamar de culto. Dentro daquela arca estava o maná, e o maná era o pão que descia do céu todos os dias de manhã para saciar a sede de Israel. Há quem diga que o maná tinha cada dia um sabor, porque cada dia era um mistério. Quando a arca de Deus foi embora de Israel, Deus estava dizendo: eu estou levando tudo embora. Está indo os dons, está indo os frutos, está indo a revelação da palavra, está indo a simplicidade do evangelho, está indo embora os dogmas fundamentais. E por 70 anos Israel ficou sem a presença de Deus. E quem conhece a ascensão e a queda de Saul sabe a que ponto chegou Israel, onde o seu líder máximo vai invocar uma pitonisa, uma feiticeira lá em Endor, uma necromante. Um líder da nação escolhido por Deus deixa o sagrado e vai falar com uma feiticeira para invocar um espírito. Israel chegou no ápice da derrota, e era preciso que acontecesse alguma coisa extraordinária, porque aquele povo não era um povo de qualquer um, era um povo de Deus. Eu abro um parênteses aqui para perguntar: quantos de nós nos tornamos crentes e acabou nos últimos anos? Quantos crentes entre nós têm a coragem de dizer: eu perdi a glória? Será que só eu de vez em quando sou um crente saudosista? Será que só eu de vez em quando paro, olho para frente, fecho os olhos e sou obrigado a voltar lá para trás para não perder a esperança e a fé? De vez em quando eu me questiono, olho para o espelho e digo assim: não, é verdade, porque eu vi. Desde criança na igreja os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e o meu coração sentiu a presença de um Deus que é verdadeiro. Igrejas e acabou, ministérios e acabou, bandas, levitas, pregadores e acabou. O que sobrou? Retalhos, gravetos, estrutura, sabedoria, mas a graça, a glória, a unção, aquilo que nos fazia chorar, aquilo que nos fazia e nos motivava a caminhar, aquilo que nos dava graça para acreditar em coisas incríveis. Pense aqui comigo, eu, menino, criado lá na Vila Tatu, cortador de cana de açúcar, numa igreja pequena, e lá uma profetisa dizer: eu te vejo embrulhado na bandeira do Brasil, e você flutuando de nação em nação. Imagina isso entrando no ouvido de um garoto que cortava cana de açúcar numa igreja pequena, e os jovens na época chegando dizendo assim: essa mulher é maluca, você aqui na Vila Tatu viajando o mundo. Mas olha o que acontece quando o tempo passa, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender das coisas que Ele fala. Eu não estou falando hoje sobre intelecto, eu estou falando sobre sensibilidade. Eu estou falando sobre aquilo que te motivava a buscar, a orar, antes do carro importado, antes da empresa grande, antes dos cheques gordos, antes de você frequentar a universidade, a faculdade. Quando nós, como crentes, há 20, 25 anos atrás, só tínhamos 3 lugares para ir: igreja, trabalho e a nossa casa. Às vezes sofríamos no trabalho e na nossa casa. O que sobrava? A velha igrejinha, a igrejinha dos bancos duros de madeira, a igrejinha que tinha lá só 2 instrumentos, um pandeiro e uma sanfona, que tinha aqueles agitadores de água, só pregadores que eram analfa de pai e beta de mãe, com aquelas gravatas que eram desse tamanho aqui, amarrada no pescoço.
que quando iam falar, falavam tudo errado, mas que quando oravam, o céu trovejava. Beto, mude a música. Eu estava um dia desse, nessa pandemia, pastor Bruno, lá na minha cidadezinha, peguei meu carro, saí, e eu fui na igreja onde eu me converti. Parei o carro, sentei no meio fio, fiquei olhando aquela igreja, foi passando um filme na minha cabeça. E de repente eu fui transportado para um culto, e me lembrei dos cultos, eu tive uma crise de choro. E eu me lembrei de como era a nossa época. O culto começava às 7h30. 7h a gente já estava na estrada. Aliás, já estávamos na igreja. E quando chegávamos na igreja às 7h, ninguém ficava sentado esperando nada. Todo mundo dobrava o seu joelho. Porque a gente não ia para o culto, a gente já ia cultuando. E aí o velho crente, depois de muito tempo na igreja, ele acaba comprando a cadeira dele, né? Aí a gente chegava 5 minutos atrasado, era um trauma, que a gente tinha que sair pulando os irmãos. E o medo de esbarrar em alguém que estava em oração profunda. Eu sentava entre dois meninos que eu chamava de tocha de fogo. Um era uma brasa, o outro era um candeeiro. Éramos um trio. Aí eu me ajeitava entre os dois, olhava para o banco, e o banco já estava todo molhado, ou de lágrimas, ou de cuspe. Não tem problema, a gente só passava o braço assim, limpava e continuava orando. Eu tinha um reloginho digital, igual aquele que o Bolsonaro tem, e eu ficava olhando para ele aqui, porque eu cheguei na igreja, olhei para o púlpito, já sabia quem ia começar o culto. E quando eu vi o meu velho pastor, eu dizia, hoje vai ser fogo. Porque tinha uns presbíteros lá que só o sangue de Jesus. Eles eram muito bravos. Uns começavam o culto pegando um sininho assim, chacoalhava até a gente acordar. Outros diziam, amém, 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 vamos ficar em pé, vai começar o culto. Mas o meu pastor não. Ele começava o culto cantando. E ele, embora fosse um baiano bravo, um baiano sem pescoço. Vocês sabem que tem dois tipos de baiano, né? Com pescoço e sem. O baiano sem pescoço é aquele que a cabeça é colada aqui. Pense numa criatura brava. E ele era muito bravo, mas era um homem sensível. E eu amava quando ele ia começar o culto. 7h29 dava aquele desarranjo aqui, porque ele pegava o microfone, se ajeitava e cantava assim para nós, ó. Em fervente oração, eis o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver. O que é, igreja? Quando tudo deixares no altar. É lindo ter uma igreja poderosa, pujante, formosa. Mas eu queria saber onde está o adorno da igreja. Os dons do Espírito Santo. Será mesmo que os dons do Espírito Santo só vão se manifestar lá no alto do morro? Será que Deus é preconceituoso? Ele só revela a sua glória para pessoas que não sabem ler nem escrever e vai rejeitar para pessoas que são estudadas? Porque é isso que parece. Porque só porque temos um carro melhor, falamos um pouco melhor, temos um pouquinho de dinheiro no banco, falamos, não, eu não sou mais aquele crente menino. Não dê esse tipo de desculpa, querido. Seja sincero consigo mesmo. Admita que você se esfriou. Admita que em alguma esquina da vida, em algum momento da sua história, você se perdeu. Você deixou a chama apagar.
Você não deixou mais que a palavra te tocasse. Talvez por causa desse lixo que você anda comendo pela internet. Talvez por causa desse tempo moderno, desse relativismo que veio do antro do inferno, onde as pessoas olham para o pastor e um pastor de paletó já não inspira mais ninguém pregando. Eu gostaria de nessa noite fazer uma proposta. Se você acredita que em algum lugar da vida você perdeu essa inspiração, vamos romper nessa noite e vamos buscar. Vamos de volta onde nós perdemos, porque a glória que foi pode voltar. E eu já vou liberar uma palavra que só quem é sensível vai sentir. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Respire fundo. Terminei a introdução, agora vou começar a pregar. É nesse período que Deus vai levantar um homem segundo o seu coração. E esse homem segundo o seu coração tem nome: Davi. Diga comigo, Davi. Davi tem duas qualidades que só Davi mesmo. Ele conseguia ser poeta e guerreiro. Ele conseguia versejar, cantar, tocar harpa, escrever salmos. Com a mesma habilidade, ele escondia a harpa, pegava uma espada e arrancava a cabeça de um gigante e expunha para todo mundo. Talvez seja isso que Deus esteja procurando entre nós. Crentes que tenham essas duas habilidades. Crentes poetas e guerreiros. Se Deus te levantou como guerreiro, aqui dentro deste santuário, nessas quatro paredes, pode guardar a espada. Porque aqui não é lugar de guerra, aqui é lugar de poeta. Não entendeu? Vou falar de novo. Aqui não é lugar de guerreiro, aqui é lugar de poeta. E o poeta faz o que, pastor? O poeta vê o milagre onde não tem. Ele vê a beleza onde não tem. Ele olha para a lua e conversa com ela como um seresteiro. Ele olha para a cor que está meio opaca e deixa ela mais bonita. Aqui é lugar de versejar. Não é lugar apenas de você ficar olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É sério, aqui não é lugar de você olhar o pregador, principalmente numa campanha como essa, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Isso aqui é uma igreja viva. Numa igreja viva você não pode assistir o culto só com essa boquinha travada. Segura, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Aqui é lugar de poetas versejarem. E como é que eu versejo, pastor? Levantando a mão, dando um pulo para cima, gritando, falando aleluia, agarrando o diabo pelo chifre, esfregando a cara dele no chão, chutando ele para os quintos dos infernos. É assim que nós adoramos. É assim que nós buscamos. Porque em parte conhecemos. É a parte do culto onde o pregador prega, mas em parte nós profetizamos. A profecia fala dos sentimentos, daquilo que eu chamo de coisas transcendentais. É a parte metafísica do culto. É a parte onde a nossa sensibilidade está ativa. Como é que você acha que a nossa igreja cresceu? Porque nós somos bonitos? Não. A igreja cresceu por causa de sinais. Os nossos velhos pais, leiam um dia o livro escrito por Gunnar Wingre, Diário de um Pioneiro, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, um ex-batista sueco. E ele vai contar, se não me falha a memória, na página 75 do livro dele: e eu estava ministrando em Belém e vi um homem sentado no meio da igreja, e o Senhor disse: estenda a mão para ele. Quando eu estendi a mão, o homem flutuou no ar. Dói o ouvido da gente, não dói? O homem fez o quê? Flutuou no ar. A CPAD, anos mais tarde, pegou o mesmo livro e reescreveu ele. Aí diz assim agora: eu orei pelo homem e o homem foi elevado bem alto do chão. Tiraram a palavra flutuar, porque ela é muito mística, ela é muito metafísica. O que é um culto pentecostal, se não homens e mulheres doidos e malucos, que vêm buscar um Deus invisível? Procura na parede a imagem de Jesus, você não vai achar. Por quê? Porque ele saiu da cruz e veio morar aqui dentro. Melhor, ele veio e plantou o Espírito dele aqui dentro. E o Espírito Santo está dentro de você. É Ele quem te dá a ligação ao céu. É Ele que te faz perceber o mundo invisível que está aqui. Se a Bíblia Sagrada é verdadeira, para cada crente aqui no Recreio tem um anjo que guarda ele. Se isso é verdade, tem duas multidões aqui. Uma eu vejo com os olhos, a outra está aqui em cima.
anjos que estão adorando a Deus. 2 louvores sobem do recreio: a igreja, que é a noiva, e os anjos, que são os primeiros na criação. Deus está sentindo o cheiro desta adoração. Quanto mais glória a gente manda para cima, mais glória vem de cima para baixo. É assim que nós funcionamos. Essa história de ganhar no grito nasceu com a gente. Nós ganhamos no grito. Pastor, mas e o meu temperamento? Guarda ele, deixa ele para Freud estudar. Não venha dizer: não, pastor, eu não adoro a Deus porque eu sou fleumática e o senhor é expansivo. Não, eu sou pior, eu sou colérico depressivo. Eu vou do céu ao inferno em 5 minutos. Aí vem alguém dizer: é por isso que o senhor é espalhafatoso, grita, planta bananeira. Você não viu eu dar uns golpes de Kung Fu aqui ainda? É que nem aguento mais, que eu já estou velho. Aí alguém vai dizer: não, pastor, isso é temperamento. Não é temperamento, é necessidade. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque quero, eu grito porque eu preciso. Eu não salto aqui dentro para me mostrar para ninguém, não. Até porque quando termina o culto, alguém me filma e manda para mim justo no momento que eu estou com um pé só, parecendo um Karate Kid na última cena do filme do primeiro, lá de 1800 e bolinha. De vez em quando os crentes gritam e eles filmam eu gritando. Tem uns que puxam o zoom da câmera, mostra só a minha goela balançando. Você acha que é confortável? Eu olho e falo: o que eu fiz? E alguém diz: o senhor não sabe o que estava fazendo? Eu sei, mas eu não consigo me controlar. Por que eu não me controlo? Porque o Espírito Santo se move em mim. Porque o culto é uma festa. Porque o culto é uma adoração. Com todo respeito, eu respeito, mas eu não consigo entender alguém falar: eu vou para o culto hoje porque eu preciso de alguma coisa que me coloque de pé, minha alma está abatida, eu fui traída, eu vou lá em busca de autoajuda. Não venha na igreja, não no culto que eu estiver pregando. Quer autoajuda? Vá numa banca de revista e compre o último livro do Dr. Lair Ribeiro, 48 razões porque mesmo sendo vesgo eu sou a cara do Leonardo DiCaprio. Autoajuda. Quer ouvir uma coisa de autoajuda? Assista uma live do Pablo Marçal, meu irmão, meu amigo, ele sabe mexer. Quer autoajuda? Tem um pregador que prega sentado, ele é mais almático do que qualquer coisa, vai fazer você chorar em 5 minutos. Aqui não é lugar de autoajuda, aqui é lugar de ajuda do alto. E a ajuda do alto vem quando Deus manda o Espírito Santo. E para os desavisados, ele já está aqui nesse lugar. Ele já está aqui nesse lugar. Ai, Jesus, vem comigo porque a hora está avançando. Meu Deus, falta assim. Eu não lembro que hora que o Senhor me deu. Posso ir? Então vamos embora. Pastor autorizou. Fala, pastor Silas, que o Senhor me autorizou, senão quebra tudo. Pois bem, vem comigo. Davi assume o trono. Diga comigo: Davi assume o trono. E ele percebe que ele recebeu uma herança maldita. Ele herdou um reino que para qualquer pessoa comum seria o ápice da vida. Ele recebeu um reino famoso, um reino que tinha palácio, exército, súditos e riqueza. Qualquer um que assentasse no trono, no lugar de Saul, ia dizer assim: eu cheguei no ápice da minha vida, era só governar. Mas eu disse uma pessoa normal. Davi não era normal. Desde criança ele saía com os irmãos dele para brincar, eles iam numa árvore, os irmãos pegavam os galhos mais fortes, mais duros e faziam ponta. Vamos brincar de espada. Davi ia na mesma árvore, pegava o galho mais molinho. E todo mundo ficava olhando: como é que você vai guerrear com isso, Davi? E ele quieto. Aí ele pegava o galho e envergava. Aí ele pegava um cutelo, fazia 7 cortes do lado de cá e 7 cortes do lado de cá naquela vara molinha. Ele pegava a lã das ovelhas que ele pastoreava e amarrava uma de cá, outra de cá. Ele tinha 7 cordinhas. Ele acertava elas até elas estarem bem esticadas e ele ia batendo o dedo para ver que som saía. E alguém dizia: Davi, que arma é essa? Não sei, mas alguém me disse que um dia eu vou usar ela. E não é que um dia o rei Saul está atormentado por demônios? E um espadachim, ninguém conseguia expulsar o demônio. Chamaram Davi e ele tira a arma que ele fez. E quando ele começa a bater o dedo na harpa, os demônios estão fugindo até hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não consegue lidar com gente normal.
Os normais querem uma explicação lógica, plausível, razoável para tudo. E que explicação lógica existe para esse irmão que está aí do seu lado? Ele abre a boca e fala numa língua que você nunca ouviu. Você vai perguntar para a pessoa, ela não sabe falar nem em português direito. Ela vai dizer, isso é língua de anjo. E você acredita. Então, não, aqui não é lugar de gente normal. Os normais não conseguem entender o que acontece na nossa reunião. A nossa reunião, ela não é para gente normal. Os normais estão em casa assistindo Corujão. Só os loucos estão no recreio aqui, porque não querem ver coruja, querem ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre este lugar e trazer um tempo de renovo. Ah, meu Deus. Davi senta no trono, parece que sentou em cima de um formigueiro. A história vai nos dizer que ele senta no lombo de um cavalo e vai caminhar por Israel fazendo um pregão. Ele quer saber porque há um vazio dentro dele, porque está faltando alguma coisa no reino. Aparentemente o reino era perfeito, mas estava incompleto. Pastor, isso é um paradoxo. Tudo espiritualmente falando é um paradoxo. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta, se perfeição fala de plenitude? Vou te dar um exemplo da terra. Um oleiro faz o vaso, e ele não deixa o vaso sair da mão dele, a não ser que o vaso esteja perfeito. O oleiro não deixa o vaso sair torto, trincado, porque vaso torto e trincado não tem valor. O valor é muito pequeno. Então o oleiro faz o vaso tem que estar perfeito, leva para o forno, traz de volta, pinta, leva para o forno. E quando o vaso está perfeito, o oleiro vende para um lojista, mas o vaso perfeito ainda está incompleto. O lojista expõe o vaso lá na vitrine, e a mulher passa, olha o vaso, o homem passa, olha o vaso e diz, vou comprar. Só compra porque é perfeito, mas o vaso perfeito ainda está incompleto. Aí levam para casa, lavam o vaso e começam a colocar terra, flores, e aí o vaso perfeito ficou completo. O céu é um lugar perfeito, mas é incompleto. Pergunte por quê? Porque você está aqui ainda. O céu só será completo quando nós formos morar lá. Eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para onde eu estiver, estejai vós também. Então existem coisas perfeitas, mas que são incompletas. O reino que Davi herdou era perfeito. Tinha súditos, palácio, guerra, tinha tudo, ouro, mas era incompleto, porque faltava o alicerce da construção do reino. E só Davi percebeu que faltava a presença de Deus. Ele vasculha a história, e ele, ao conhecer a história, descobre que Israel perdeu a arca da aliança. E olha o que Davi faz, a história se repete. Assim como os filisteus do nada vieram para uma guerra contra Israel, Davi do nada junta soldados e vai numa briga contra os filisteus. Os mais velhos soldados, diz a história, falaram para Davi, não, deixa os filisteus quietos, estamos em tempo de paz. Por que vamos lá mexer no ninho do diabo? Por quê? E Davi diz, porque o nosso reino não está completo, está faltando aqui. O que, Davi? Não tem por aí um menino chamado Icabô? Foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel? Pois bem, eu quero um grupo, um exército de gente de coragem, porque nós vamos lá no arraial do inimigo e vamos tomar de volta o que é nosso. E Davi leva um exército para o campo de batalha e toma os filisteus de um sobressalto à noite. O pavor é tão grande que os filisteus acabam se perdendo, e Davi mata os filisteus. Depois que a peleja termina, um soldado vem e diz, Davi, encontrei, está aqui. Davi olha com os olhos aquilo que ele só ouviu falar. Ele conhecia a arca de ouvir falar, e agora ele vê a arca com os olhos dele. Ele não tem coragem de abrir a arca, porque ele tem juízo. E quando ele vê aquela arca, ele diz, se prepare, porque amanhã vamos voltar para Jerusalém, levando a arca de volta. A tradição vai contar para nós que Davi se reúne com os soldados na hora de ir embora e diz, é a primeira batalha que eu ganho, como é que eu volto com a vitória? E eles dizem para ele, o senhor tem que colocar a roupa de rei, coroa na cabeça, um soldado, melhor alazão, é o alazão do rei, o rei vai na frente. Do lado direito do rei vai alguém levantando a bandeira do seu exército. À esquerda do rei vem alguém carregando a bandeira do exército inimigo, arrastando aqui embaixo, para que qualquer transeunte que passe pela estrada saiba que aquela bandeira representa o exército que perdeu, e quem está com a bandeira aqui em cima ganhou.
Atrás do rei vem os soldados, os súditos mais leais, e depois a infantaria toda. E Davi dá ordem: preparem, porque nós vamos fazer agora essa performance para voltar para Jerusalém. Enquanto estão arrumando, Davi chama um soldado e diz: vá a Jerusalém, avise a minha mulher Milca que eu estou voltando com a vitória. Mande ela preparar uma festa. E Milca entendia de festa. Filho de rei, neta de fazendeiro, acostumada só com festança, ela faz duas, ou melhor, prepara duas: uma para a plebe, para o povão aqui no meio, no arraial de Jerusalém, e uma só para os convivas lá no palácio de Davi. Prepara-se tudo, e ela espera que Davi volte no dia seguinte. Davi levou quase um ano para voltar, e vocês vão entender o porquê. Quando Davi monta todo o exército para voltar, a tradição diz que Davi se sentiu desconfortado, chamou o rapaz, disse: tem alguma coisa errada? E o rapaz diz: não, o senhor é o rei, o senhor está na frente. Aqui embaixo está a bandeira de Dagom, aqui do lado direito está a bandeira do leão da tribo de Judá, aqui estão os seus soldados que o senhor pegou lá na caverna de Adulão, aqueles que o senhor mais ama, atrás está o exército, a infantaria inteira, está tudo certo, vamos marchar, vamos para Jerusalém. E Davi insiste: não, tem alguma coisa errada, como é que o rei volta? E alguém diz: o rei vai na frente. E Davi se liga: já entendi, abram um corredor aqui, tragam a arca. A arca vem passando, e todos os soldados que cresceram ouvindo a história dela, pastor, agora estão vendo ela. A arca vem vindo, eles preparam uma carruagem de bois, colocam a arca em cima de uma carruagem de bois velhos, e aí essa carruagem começa a andar. Só que a tradição mandava que a arca tinha que ser carregada nos ombros de levitas que eram da família de Coate. Só os coatitas podiam tocar na arca. Aqueles bois eram bois velhos. Na medida em que eles começaram a andar, o boi tropeçou, a arca foi caindo, a tampa abriu, porque a tampa era mais pesada do que a arca, porque ela era de ouro maciço. É aí que entra a história de Uzá, o rapaz que foi tentar segurar a arca e morreu. Trouxe tanta tristeza que Davi disse: tire a carruagem, nós vamos levar nos ombros. E detalhe, a cada 6 passos vamos sacrificar a Deus um boi. Alguém deve ter dito: Davi, vai levar anos para a gente chegar em Jerusalém. Não tem problema, nós ficamos 70 anos sem Deus, e eu não perco Deus de vista mais. A cada 6 passos paravam, sacrificavam um boi, faziam um culto. Pense num povo que cultuou mais do que a vida inteira deles. E quando o atalaia lá de Jerusalém pega a luneta, porque ele vê um movimento lá no horizonte, ele vê tremeluzir a bandeira do leão da tribo de Judá. Ele que já havia tocado a trombeta da guerra, que já havia tocado a trombeta da derrota, pega finalmente a trombeta da vitória. E quando ele toca a trombeta da vitória, Israel entra em alvoroço, as pessoas começam a se levantar, os pães são tirados de dentro dos fornos, as comidas, as bebidas, e Milca manda os soldados se virarem no giraia, preparam lá o seu palácio, está tudo pronto. O povo se reúne perto do portão de entrada, há uma multidão ali, e quando abrem o portão, esperam o rei entrar. O povo está pronto para gritar e aplaudir. Só que em vez de entrar Davi, entra a arca. Quando entra a arca, o povo que já ia aplaudir faz: ah. E o povo que não conhecia a história dizendo assim: esse rei não entende nada de etiqueta, não conhece nada de história. Quem entra é o rei. Mas Davi era mais sensível do que os outros. Ele conhecia o verdadeiro rei. E o rei estava representado naquela arca. Por isso ele mandou a arca ir na frente. Se é o rei que vai na frente, é a arca que entra. As pessoas não entenderam. Davi esperava que o povo fosse gritar, aplaudir, e não houve isso. Então ele acelera o cavalo. Quando ele coloca a cabeça dentro da cidade, o povo explode em adoração, em grito. Isso, ao invés de deixar Davi feliz, deixou Davi triste. Davi saltou do cavalo. E Milca está lá em cima do palácio olhando. O que o meu marido está fazendo? Os soldados que caminhavam ao lado de Davi, aqueles da caverna de Adulão, são chamados. E Davi diz para eles: façam um biombo humano aqui e fiquem de costas. Todos ficam de costas e faz uma volta ao redor de Davi. Um biombo humano. E as pessoas que estão aqui embaixo veem apenas o superficial, saindo uma coroa aqui por cima, uma roupa de rei aqui por cima. Milca está lá em cima olhando, quase tendo um infarto. O que meu marido está fazendo? Está ficando nu.
Davi tirou a roupa real inteira. Ele vestiu uma estola sacerdotal, um lençol com um buraco no meio onde só cabia a cabeça, uma corda amarrada na cintura. Os lados ficavam expostos em uma espécie de humilhação. E quando os soldados de Davi abrem o biombo e eles olham para trás, todo mundo toma um susto, porque o rei, que devia estar com a coroa, com a espada, com o anel, com a roupa, está parecendo um mendigo. Há silêncio em Israel. Uns estão murmurando. O rei enlouqueceu. Os velhos, quando vem Davi, começam a entender. E Davi não vai para o palanque dar um discurso político dizendo: trouxe de despojo de guerra 100 toneladas de talentos de ouro. Era isso que o povo esperava. Davi não vai para o palanque, ele vai para a arca. Ele olha a arca e se curva diante dela, sozinho. Ele coloca uma mão para trás e a outra para frente, porque é assim que um judeu inicia uma dança. Ele se curva e começa a bailar. E ele dança sozinho, uma valsa sozinho. As pessoas estão rindo, estão murmurando. Milca lá em cima do palácio, ela passa mal. As pessoas não estão entendendo. Os jovens, a geração moderna, os velhos, começam a cair de joelhos, rasgam as roupas, pegam poeira e jogam sobre a cabeça. Os netos falam: vovô, o que está acontecendo? Vovô está dizendo: Deus voltou. Como assim, vovô? É só uma caixa de madeira? Não, não é. É só um porta-joias? Não, não é. É o trono do Criador do universo. E o nosso rei está dando a ele aquilo que ele merece. Está adorando. A adoração de Davi foi uma adoração extravagante. Anote isso: Deus é apaixonado por adoradores extravagantes. E o que é uma adoração extravagante? Exato, é isso que a irmã fez aí do seu lado. É esse grito que quase te deixou surdo, que te desconforta. Essa mão erguida para cima, é alguém batendo os pés no chão. Esta é uma adoração extravagante. Pastor, mas isso dá vergonha? Não, eu não me envergonho disso. Pastor, mas isso escandaliza? Também não. O que escandaliza é o seu mau testemunho lá fora. É as pessoas saberem que você vai para motel, que você enche a cara, que você não paga as suas contas. Isso é um mau testemunho. Adoração extravagante, essa não deixa ninguém assim. Essa faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa fé. Tem algum adorador extravagante aqui? Então, por favor, agora não dá um grito, não. Dá um berro de glória a Deus. Rompa, rompa. Você tem raízes. A sua raiz é pentecostal, então aceite o pacote completo. Se você não se lembra o que é Pentecoste, eu vou te relembrar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem algum pentecostal aqui? Tem algum pentecostal? Então vai, se solta, adora, 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 adora. Pastor, que maluquice é essa? Você não quer romper? Se o medo paralisa, se a depressão te joga num quarto onde você não quer ver ninguém, fica em silêncio, a adoração te faz ser extravagante. Rompa primeiro com a sua timidez. Rompa primeiro com o medo, com a vergonha que você tem de ser chamado de pentecostal. Temos intelecto, sim. Eu tenho um anel de formatura, me comunico em 3 idiomas, escrevi 20 livros, mas quando o Espírito Santo me pega, eu entro naquilo que nós chamamos de reteté de Jesus, e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem algum pentecostal aqui? Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, faz uma tomada disso. Cinegrafista, filma isso. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Diga para a pessoa: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Isso.
Agarre a pessoa, agarrou, chacoalha ela até ela ficar irritada. Isso, não chacoalha, você que está na parede, chacoalha. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode assembleiano. Deus está sacudindo o seu ministério, a sua história, a sua família. Deus está sacudindo 2022. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Ei, termino aqui. A glória voltou. A glória voltou. Quando você atravessar essas portas, ai Jesus, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer no seu apartamento essa noite. Não me responsabilizo pelo que vai acontecer no seu resto de férias nesse mês. A sua sombra vai levantar paralíticos. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho vão fugir de você. Você vai sair daqui transpirando azeite. É assim que você vai romper. Vai romper em fé. Vai romper em fé. Vai romper com poder. Vai romper com autoridade. A glória está voltando. Profecia. Vai, profeta. Batismo do Espírito Santo. Fale em línguas estranhas agora. Deixa Deus te tomar nesta noite. De pé comigo. Cuidado, muito cuidado. Não toque naquilo que você não entende. É melhor ficar em silêncio. Milca ou Mical, quando olhou o marido adorando, a Bíblia diz que ela sentiu nojo. E a Bíblia diz que Deus deixou ela estéril. Ela não cometeu o pecado de adultério. Ela não roubou ninguém. Ela olhou Davi adorando e disse: que coisa horrível. Que falta de cultura. Que falta de equilíbrio emocional. Davi não estava fazendo aquilo para ela. Davi estava adorando o eterno. Davi sabia que ele tinha nascido para aquilo. Deus sabe o que você precisa. Agora eu te pergunto: você sabe o que ele precisa? Tenta, rompe, e Deus vai trazer sobre a sua vida uma nova história. Vamos entrar no campo, no arraial do inimigo, e tomar de volta o que é nosso. A Bíblia diz que o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento. Equilíbrio intelectual e emocional. Quando era para pregar e discutir ciência, Jesus sabia. Mas quando ele sai do batismo, a Bíblia diz: e ele se alegrou no Espírito Santo. Graça e conhecimento. Uma igreja que só tem muita graça, igreja fanática. Uma igreja que só tem muito conhecimento, uma igreja formalista. Nenhum dos dois grupos presta. Nem o fanático, nem o formalista. Mas quando há o equilíbrio, quando há conhecimento e graça, o diabo é obrigado a se mudar. Que nesta noite você transpire azeite. Que nesta noite você volte a ter sonhos e visões. Porque todos os problemas na vida do crente têm origem na sua vida espiritual. Eu aprendi isso desde criança. Qualquer problema que você esteja vivendo, o problema é porque há uma ruptura na sua vida espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar primeiro a riqueza, o casamento unido, o filho nas dorgas. Não, repare o seu altar primeiro. Rompa e acredite. Volte a jejuar, volte a orar, volte a acordar às 3 da manhã. E você vai ver Deus devolver para você tudo que foi roubado da sua vida. Alguém acredita nessas coisas? Feche os seus olhos. Eu vou cantar um louvor, pastor, com a sua autorização. Feche os olhos. Eu tenho ensinado
que tem um homem da Bíblia que eu sou apaixonado por ele. Seu nome é Moisés. Porque Moisés teve um avivamento no início da sua vida. Quando ele viu aquela sarça arder, ele viu fogo. E ministério começa com fogo. 20 anos depois, na península do Sinai, sendo traído por Miriam e Arão, seus familiares, vendo o povo o oprimir, Moisés esperou todo mundo dormir, saiu e entrou na tenda da congregação e disse: Deus, eu preciso de um renovo. E o que é que você quer, Moisés? Eu quero ver a sua glória. Mas eu já te mostrei a minha glória. Aquilo foi um avivamento para o início. Eu preciso de um avivamento no meio da minha vida. Eu quero ver a sua glória de novo. E o Senhor disse: mas para ver a minha glória, aí onde você está não dá, tem que subir, tem que sair da terra. E Moisés subiu o monte. E quando ele estava bem alto, o Senhor disse: aí tá bom, tá vendo aquela rocha? Fica no meio da fenda. Eu vou passar de costas, vou tapar o seu rosto para você não morrer, porque quem vê a minha face morre. Mas quando eu estiver de costas, você verá a minha glória. A Bíblia diz que quando Deus passou e Moisés viu, o rosto dele brilhou. Vai acontecer isso na nossa vida hoje. Deus vai devolver tudo que foi roubado para a sua vida, a começar pela vida espiritual. Mas primeiro você tem que querer. Alguém quer um avivamento? Alguém quer um renovo? Segunda pergunta: está disposto a subir? Porque só subindo você vai entender que tudo é Deus na sua vida. Feche os olhos e vá subir no monte comigo. Vamos lá, Roberto. Na porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Tá subindo o monte? Vem! A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
gente batizado com o Espírito Santo, onde houver alguém com saudade dos idos, quando a chama ardia, onde houver alguém que tenha reconhecimento de que precisa de um despertamento, onde houver um crente que está buscando a sua face, ainda que ele tenha medo do sobrenatural, Pai, faz o céu se abrir sobre a vida dele. Entra sobre esses crentes agora, desce sobre eles agora, desce em forma de fogo, agora, 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 agora. Eu vou subir no monte que muitos assistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mão direita erguida aqui em cima, feche os olhos, chacoalhe as suas mãos. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, a minha permanência no Senhor, o meu fervor, os dons do Espírito Santo, que travaram a minha vida, amarraram a minha vida, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3 e você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai encontrar umas 2 pessoas, vai cumprimentar elas e vai dizer: a glória precisa voltar. Aí vamos romper. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará no recreio. 2,5, o Rio de Janeiro será chamado de capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Cumprimente alguém, profetize sobre alguém, fale com alguém. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e grita? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Olhos fechados, 2 minutos eu devolvo o microfone para o pastor. Não posso terminar esse culto sem saber onde estão aqueles que há muito tempo não pisavam na igreja, que se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje vieram aqui a convite de um amigo ou da família. Quando eu comecei a pregar, você disse: Deus, se tu me amas, fala comigo. E Jesus manda eu te falar que você ainda vai ser pastor, rapaz. A senhorita será uma grande mulher de Deus ainda. Na minha caminhada com Deus, eu encontrei muitos ex. Eu encontrei ex-atleta, ex-empresário, ex-artista, mas eu nunca encontrei um ex-ungido.
As promessas que Jesus te fez estão paralisadas, elas não morreram. O problema é que você foi expulso, excomungado, excluído daquele ministério. E aí, te desligaram na terra. E com isso você foi desligado do céu. Por isso essa vontade de morrer, de matar, ou até de se matar. Mas Jesus te ama tanto que te trouxe hoje aqui. E Ele manda te dizer que Ele quer devolver a glória que foi perdida. A igreja vai fechar os olhos, para não constranger ninguém. E eu queria saber se você tem coragem de sair daí do meio do povo e vir aqui na frente, devolver para Jesus a sua vida. Pastor, se eu for, o que vai acontecer? Jesus vai devolver. Pastor, mas se eu for, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Vem, profeta. Vem, evangelista. Vem, missionária. Vem, cantor. Vem chorando. Vem, volta hoje. Vem. Cadê você? Isso. Trabalhe como evangelista. Você trouxe a pessoa, convida ela. As pessoas chegam aqui e começam a chorar. Segura um pouquinho, Beto. Enquanto esses estão voltando, tem gente que está voltando sendo segurado ali. Segure as palmas só um minutinho. Será que tem alguém entre nós que não é evangélico? É amigo, é parente dos evangélicos. Veio aqui até por curiosidade. Eu quero ouvir o polêmico deputado. Olha como Jesus é bom. Fisgou você. Você não entendeu nada do que eu preguei, mas sentiu tudo. Está com vontade de chorar, está com frio na boca do estômago, está tremendo. E você está dizendo, o que é isso, pastor? Eu estou recebendo um encosto? Não, é o Espírito Santo. Você não vive dizendo que o dia que Jesus te chamar, você vai vir? É hoje. Jesus quer devolver para a sua vida as coisas que têm sido roubadas. Sua mãe está depressiva, seus filhos estão nas drogas, seu pai está na cachaça. Você já procurou paz em todos os lugares e não achou. Você nunca sentiu o que você está sentindo aqui dentro. O que eu faço, pastor? Entregue a sua vida para Jesus. E como é que eu faço isso? Sai do seu lugar e vem aqui, ó. Pastor, mas não tem mais nem menos, não tem outro caminho. Se você vier, nós vamos orar pela sua vida. Jesus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te encher de autoridade. E quando você voltar para sua casa, o Espírito Santo vai fazer a obra completa lá. A igreja de olhos fechados, trabalhando. Quem convidou a pessoa, olha aí do seu lado, trabalhe como evangelista. É a hora, é o fechamento. Pergunta para a pessoa, quer devolver a sua vida para Jesus? Quer entregar a sua vida para Jesus? Eu já tenho aqui várias pessoas chorando, mas tem mais pessoas que precisam vir. Força. Vem. Cadê você? Vamos lá, Roberto. Eu vou recomeçar. Isso. Cadê você? Sua morte ali na cruz. Isso, tá vindo. Carregando a minha a igreja dor. orando. Você tá vindo mais pessoas. se expôs por mim. É isso, esse é o trabalho da igreja. E se entregou em meu lugar. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. As pessoas estão vindo, Jesus está salvando. Isso, vem chorando. Aleluia. Meu pastor, já sobe para cá. Jesus está renovando. Olha aqui, pastor. Jesus está devolvendo o Espírito Santo. Seja renovado agora.
do seu amor, mais que a igreja estenda as mãos para cá. Senhor, nós colocamos em suas mãos essas vidas preciosas. Alguns estão voltando e outros estão se entregando para ti. A primeira obra que o Senhor faz na vida deles é limpar a casa. O Senhor está varrendo o coração e a mente, e o que estava ali de ruim está indo embora, e o Espírito Santo está entrando dentro deles. Todos os pecados estão sendo perdoados. Não importa como entraram aqui, vão sair mais alvos do que a neve. O nome deles escritos no livro da vida. Toda maldição está quebrada, as herdadas ou as adquiridas, e tudo que foi roubado será devolvido com juros e correção monetária. E a igreja, que é soberana, diz: alguém dá um abraço neles, a igreja uma salva de palmas. Meu pastor, é com o senhor.